voltamos com o Espaço Capixaba. Você quase que nos flagra aqui naquela conversa do intervalo, né? Aquela conversa entre um entrevistado e outro. Eu estava contando aqui para o delegado Fabiano Contarato que eu ouvi do próprio governador Renato Casagrande uma frase elogiosa, aliás, uma frase não, um comentário elogiando muito o trabalho do delegado Fabiano Contarato, dizendo: esse delegado, ele é dedicado, ele é esforçado, ele é competente, tem talento, e nós precisamos de gente assim nos nossos quadros. Isso foi quem disse o governador Renato Casagrande. O delegado nem sabia desse comentário, estava contando para ele aqui agora, mas como eu ouvi isso, estou contando aqui para ele o papel do jornalista, né? No último fim de semana, o senador, ex-governador de Minas, Aécio Neves, foi flagrado numa blitz de trânsito no Rio de Janeiro, e ele teve a sua carteira apreendida porque estava vencida, teve que conseguir alguém para conduzir o carro e se negou a fazer o exame de bafômetro. O delegado Fabiano Contarato tem dito repetidas vezes que no Brasil só tem feito exame de bafômetro, salvo em algumas raríssimas exceções, as pessoas pobres e não é todo pobre, quer dizer, o pobre, né, aqui não tem muito esclarecimento, porque aquele mais esclarecido também se nega a fazer o exame de bafômetro. Os ricos em geral e as pessoas que podem pagar bons advogados e tudo mais, e que acabam se impondo com frases do tipo: você sabe com quem está falando, esses aí não querem nem saber do trabalho da polícia numa blitz. Delegado, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por atender ao nosso convite, a vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto importantíssimo e que não deve sair da mídia, não. O senhor deve persistir nessa sua luta, nessa sua missão, né? de buscar justiça nesses casos. Mas nos relate aí o que o senhor pensa a respeito dessa questão de álcool e direção. Olha, é lamentável que nós estamos num país de alto índice de analfabetismo, de desempregados, a propriedade que não tem sua função social, e nós temos aí uma realidade de ultrapassando 60 mil pessoas morrendo no trânsito, vítimas de acidente de trânsito, e mais de 400 mil mutiladas, e grande parte dessas pessoas fizeram uso de substância alcoólica ou de efeito psicoativo que determina dependência. E nós ficamos numa postura sob o manto da impunidade, porque nós temos um Código de Trânsito que é de 97, que garante que ninguém está preso por crime de trânsito no Brasil. Quer dizer, só que no Espírito Santo nós estamos chegando a 1.000 pessoas morrendo, vítimas de acidente de trânsito, e olha que eu não estou falando nem daquelas que estão com sequelas, porque só quem tem um filho em casa tetraplégico, que você tem que ter uma pessoa 24 horas para ajudar na manutenção da vida daquele ser humano, sabe o que é a impunidade e o reflexo de uma lei que banaliza a vida humana em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. A nossa lei de trânsito foi feita para proteger a camada social economicamente mais forte, de poder aquisitivo mais elevado. O pobre, ele entra nas estatísticas de mais de 50 mil morrendo por ano. E nós temos aí uma postura de recusa em se submeter ao bafômetro, que fere, na minha humilde concepção, o que a própria Constituição diz, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí vem a pergunta: mas existe uma lei que obrigue você a fazer o bafômetro? Existe, está no artigo 277 do Código de Trânsito, que diz que todo condutor será submetido ao teste. O problema é que o mesmo legislador não estabeleceu uma penalidade no caso de recusa em se submeter ao teste de bafômetro. Isso para a esfera criminal. Porque dirigir veículos sob influência do álcool tem repercussão no aspecto administrativo, multa de R$1.000, suspensão do CNH por 1 ano, e tem a repercussão no aspecto criminal. O que o legislador, com a intitulada lei seca, que eu falo que ela está desidratada, fez? Ele colocou tolerância zero para efeito de arrecadação das multas e colocou presunção de culpa. Ou seja, se recusou a fazer bafômetro, presume-se que fez uso, então multa de R$1.000, suspensão da CNH. Agora, no aspecto criminal, não. Ele colocou uma quantidade de 6
decigramas, em que, se o motorista se recusa, não tem como a prova testemunhal quantificar uma unidade de medida. Então ele gera uma sensação, não, uma certeza de impunidade para quem não faz o bafômetro. Então quando eu falo que só pobre está fazendo bafômetro, é porque é uma realidade que eu vivencio isso há muito tempo. Triste, mas a polícia, até mesmo na forma de abordagem desses motoristas, tem que ser questionado como é que se aborda, né? Então, se a polícia chega de uma forma para abordar uma pessoa menos favorecida economicamente, ele vai fazer o bafômetro, ele vai ter a responsabilidade administrativa, ele vai responder por um crime doloso que é embriaguez ao volante, vai ser autuado em flagrante, o nome dele vai para o rol dos culpados, folha de antecedentes, não pode fazer concurso público, vai ser condenado. Se alguém vem num carrão importado e não de último tipo, de terno e gravata e tudo mais, e num bairro nobre, não vai ser feito bafômetro, não vai a própria abordagem é diferente, né? Já tratam você como doutor de cara, né? Então eu acho que aí até a capacitação das pessoas que lidam com isso tinha que ser revista. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Dr. Contarato vai continuar com a gente até o final do programa. Volto já.